Deixa eu te contar uma história que aconteceu com um primo meu e que tem tudo a ver com o motivo pelo qual você e tantos estudantes têm tanta dificuldade em matemática há tanto tempo. Cara, meu primo inventou de estudar literatura alemã. O cara se matriculou num curso da faculdade lá que estudava as obras de um autor que escreveu em alemão lá, nem sei direito quem é o cara, mas enfim, o cara escreveu literatura clássica. Beleza, ele matriculou, começou aí, foi 2 meses. No terceiro mês ele saiu fora. Falei, cara, por que você saiu fora? No início você tava tão animado com o negócio lá da literatura alemã e tal, o que rolou? Falei, cara, é porque eu não sei alemão, não tava entendendo nada. O negócio era todo em alemão. Virei pra ele e falei assim, cara, mas você tá maluco? Como é que você queria estudar um cara que escreveu em alemão sem dominar a linguagem no qual o cara escreveu? Aí ele falou, eu achei que ia ser em português, cara, sei lá, enfim. Ele acabou saindo fora porque era completamente inviável estudar a literatura, a obra do cara escrita em alemão sem saber, no mínimo, a linguagem na qual a coisa foi escrita. Você tá dando risada aí, tá falando, velho, esse cara aí é maluco. Bom, ele acabou se confundindo, ele achou que ia ser em outro idioma, em outra linguagem, porque aquela ele realmente não dominava. Mas deixa eu te contar, na matemática é exatamente assim, cara. Sério mesmo, verdade. Boa parte dos estudantes tem muita dificuldade em matemática porque eles são analfabetos em matemática. Cara, a matemática ela é uma linguagem que você tem que entender e se alfabetizar nela. Senão, passa ano e entra ano, você vai continuar carregando as mesmas dificuldades. É igual meu primo, cara. Ele podia ficar lá 2 meses, 3, 4, 5, 10 meses, 1 ano, 2, 3 anos naquele grupo, cara. Ele não ia conseguir compreender a obra do cara. Quer dizer, talvez depois de 3 anos, uma coisinha ou outra ele ia estar pescando. Mas ainda assim, carregando imensas dificuldades, porque o cara não se alfabetizou adequadamente naquela linguagem. E quem acompanha já há algum tempo aqui o Universo Narrado sabe que eu já defendo essa tese há muito tempo. Cara, a matemática é apenas uma linguagem. Do mesmo jeito que meu primo não conseguiu nem estudar a parada lá porque ele não sabia a linguagem na qual a coisa foi escrita, você talvez não entenda nada de matemática. Eu tenho certeza que muitos alunos têm muita dificuldade de matemática, é o que eu tenho visto enquanto professor, porque não entendem a linguagem, não se alfabetizaram adequadamente nessa linguagem matemática. Enfim, eu queria usar esse vídeo aqui, cara, para te dar 3 dicas bem práticas para te ajudar a talvez mudar a sua relação com a matemática. Sério, são dicas simples, mas eu acredito que elas têm o potencial de realmente mudar a sua forma de observar a matemática, encará-la enquanto uma linguagem e se alfabetizar adequadamente nela, de modo que você tenha muita autonomia para se comunicar, para ler em matematiquês, para expressar as coisas em linguagem matemática, que você tenha autonomia e segurança para se expressar nessa que é só mais uma linguagem, dentre outras tantas. A primeira dica é: não pergunte qual é a fórmula. Cara, saber matemática não tem nada a ver com decorar um tanto de fórmula. Do mesmo jeito que saber uma linguagem, sei lá, o alemão, não tem nada a ver com decorar um tanto de fórmula. Tipo assim, cara, me dá uma fórmula aí pra eu falar bom dia. Me dá uma fórmula aí pra eu despedir de uma pessoa. Não, cara, você precisa entender como é que a linguagem funciona, como é que ela se estrutura. Você vai construindo as coisas por etapa. Quando você vê, você consegue cumprimentar alguém. Você consegue despedir, você consegue agradecer, você consegue se expressar naquela linguagem, porque você está se alfabetizando nela. Não porque você decorou fórmulas que te permitem cumprimentar alguém. Tá entendendo? Então assim, primeira coisa é, não pergunte a fórmula. Decorar a fórmula não tem nada a ver com saber matemática. Nada. Exemplozinho simples aqui então prático. Cara, qual que é a fórmula da área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Porra, eu sei matemática. Você não sabe nada, cara. Você quer entender um pouquinho mais sobre a área de um triângulo? Clica nesse vídeo aqui, velho, que a gente discutiu em muitos detalhes o que essa equação significa. Muito mais do que saber a fórmula de cor é interpretar o significado por trás dela, entender o que aquilo está dizendo. Sim ou não? Eu posso colocar uma frase dessa aí em alemão. Você poderia decorar o que isso quer dizer, mas você jamais conseguiria decodificar de fato essa informação. Por quê? Porque você não entendeu a linguagem. Você está entendendo a diferença entre decorar um negócio esquisito, abstrato e realmente saber ler aquilo, extrair o significado daquilo, entender o que está, né, por trás daquilo? Então sempre em algum campo, cara, faça as perguntas corretas. E a pior que você pode fazer é qual que é a forma. Pergunte tipo assim, cara, para que serve isso? O que essa equação significa? O que isso está dizendo? O que tem por trás disso? Quem que fez isso? Por que fizeram essa parada aí?
É isso, cara, equações, tal como frases, são apenas informações, mas escritas em linguagem matemática. É preciso entender essa linguagem para conseguir decodificar essa informação. Essa primeira dica, então, é para que você não faça as perguntas erradas. Ao invés de decorar fórmulas, aprenda a decodificar elas. Se alfabetize na linguagem para que você possa realmente interpretar e entender o que aquilo está dizendo. A segunda dica super importante aqui, cara, é faça uma base sólida, firme em matemática. Do mesmo jeito que, poxa, talvez seja muito difícil, talvez até impossível aprender alemão estudando obras de grandes autores da literatura clássica. Cara, não, talvez você precisar aprender a falar o seu nome, falar oi, os números, as cores, as coisas mais básicas, mais rudimentares, e aí você vai construindo o resto degrau por degrau. Quando você vai estudar uma linguagem, você não começa estudando estruturas altamente complexas, você começa de coisas simples, frases simples, construções simples, porque quando você domina aquele arcabouço das coisas mais fundamentais, onde repousam toda a estrutura da linguagem, você consegue caminhar bem nas coisas. Pode até ter uma palavra meio difícil que você nunca viu no próprio português, mas cara, talvez pelo próprio contexto você consiga sacar, mesmo nunca tendo tido contato com aquela palavra. Olha como é louco isso, né, velho? Quando você tá fluente numa linguagem, vamos pegar aqui a própria língua portuguesa, né? Você consegue ler coisas e meio que captar significado de palavras que você nunca viu na sua vida. Por quê? Porque você dominou bem toda a base, toda a estrutura da coisa. E por mais que apareça uma palavra mais complicada ali na frente, talvez você nem precise de procurar num dicionário para sacar o que aquilo quer dizer. Na matemática é uma coisa, cara. Eu tive relatos de alunos meus que, por exemplo, mandaram muito bem no próprio Enem porque tinha uma base muito sólida. E às vezes eles acertaram questões de um assunto que eles nem tinham estudado, mas como eles tinham uma base muito firme, eles conseguiram desembolar a coisa ali. Ou seja, o que eu tô querendo dizer, do mesmo jeito que alguém consegue ler um texto difícil e às vezes compreender pelo contexto o significado de uma palavra que ele nunca viu, talvez alguém que tem uma base, talvez não, tenho certeza, não tenho dúvida disso. Tenho exemplos meus que já aconteceram e de alunos meus que, enfim, conseguiam acertar às vezes questões de matérias que eles não tinham estudado a fundo porque eles tinham uma base boa, tipo a parada do contexto. Então, enfim, fazer uma base firme e sólida é super importante. A maior parte da dificuldade que os alunos têm quando eles vão estudar qualquer coisa que envolva matemática é ter uma base muito frágil, muito fraca. O que você chama de base? Cara, dominar bem as operações, as 4 operações básicas, multiplicação, adição, subtração, divisão, saber manipular expressões algébricas, expressões com letras, manipular frações, exponenciação, potenciação, equações simples, equações do primeiro grau, do segundo grau, o mínimo de geometria e trigonometria. Caramba, é muita coisa. Pois é, mas assim, as coisas básicas, quando eu falo trigonometria, geometria, tem uma infinidade de coisas, estou falando só da base. Cara, como é que funcionam os ângulos, como é que é um seno, como é que... Ah, tá, essas coisas aqui são coisas básicas que muitas pessoas não dominam e isso faz elas carregarem dificuldade ao longo de muitos e muitos anos, cara. E é super frustrante, tem a cara que entra numa faculdade de engenharia, passa 1, 2 anos de engenharia e continua carregando as mesmas dificuldades de sempre. Por quê? Porque não voltou e refez a base, cara. Se você não voltar e fizer uma base sólida, você vai continuar empurrando com a barriga e carregando anos de dificuldade. Cara, acredite em mim, a melhor coisa que você pode fazer aqui agora é parar e dar um jeito de fazer, de gastar uma energia, um tempo, fazendo uma base matemática sólida, voltando e revisitando assuntos que você não sabe muito bem, entendendo como eles funcionam, porque ali é a estrutura da linguagem. Senão, cara, você pode entrar na faculdade de engenharia, se formar na faculdade de exatas, você pode fazer o que você quiser, cara. Você vai continuar carregando essa dificuldade, empurrando várias coisas com a barriga. Essa parada vai continuar te assombrando porque você não fez uma base sólida, e é essa base firme que vai te dar segurança e autonomia para continuar construindo os demais edifícios da matemática. E por fim, cara, uma dica super importante aqui é o seguinte: estudar matemática é uma atividade intelectual e não braçal. Poderia encerrar o vídeo aqui, cara, mas eu vou só adentrar um pouquinho nisso aqui. O que você está querendo dizer? Cara, eu tô querendo dizer que estudar e aprender bem matemática não tem a ver com fazer uma lista de 80 exercícios depois que você estudou um assunto. Isso é uma atividade muito mais braçal do que intelectual. Estudar matemática é uma atividade difícil, mas difícil não para cansar o seu braço e o seu punho de tanto copiar e fazer exercício, não. Para cansar a sua mente, cara. Para você estudar e terminar da matemática e tá com fome, cansado mentalmente. A atividade difícil
ela é aqui. Então tome cuidado com a repetição excessiva. Às vezes, mais vale uma lista de 10 ou 20 exercícios bem selecionados e bem feitos de um certo assunto, que te guiem, te conduzam a fixar e entender bem aquele assunto, né? E realmente testar os seus conhecimentos, aprofundar um pouquinho ali em algumas áreas, né? Do que uma lista de 70, 80 exercícios para que você fique repetindo como uma máquina. Cara, pra mim não tem nada de matemática nisso aí não, cara. Inclusive as máquinas são muito melhores do que a gente. Então, lembra dessa terceira dica, cara. A matemática é importante sim fazer exercícios, claro, mas talvez não em quantidade, cara. O excesso de quantidade, que às vezes acontece muito, não necessariamente traz qualidade e resultado. Eu sempre tenho vários alunos que falam, não, eu já fiz 120 exercícios disso, ainda assim eu erro. Não, então tem uma coisa errada. Por quê? Porque não é pra ser difícil assim. Conheço alunos que fizeram 20, 15 e já entenderam a parada, já se alfabetizaram. Tipo, talvez meu primo que podia ficar repetindo o alemão, uma língua que ele não conhece, infinitas vezes uma mesma frase. Cara, se o cara não entendeu direito a base do negócio, aquilo ali vai ser só uma atividade repetitiva. Pode acabar fazendo ele decorar aquilo à força, na marra, mas não vai dar de fato conhecimento, autonomia e confiança para ele, para continuar estudando aquela linguagem. Então é isso aí, cara. Encare a matemática enquanto uma linguagem, se alfabetize nela, senão ela vai continuar te assombrando. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.